Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Uma vez mais estamos chegando e queremos tocar seu coração através da Palavra de Deus. Tenho certeza que Deus falará com você. Hoje o tema será discípulos ou fãs de Jesus. Discípulos ou fãs de Jesus. Fique conosco. Deus vai te instruir pela sua poderosa palavra. Vamos fazer a leitura em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 6, o versículo 66 e 67. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Baseado nesses dois versículos, ou nesse texto, eu quero conversar com você, amigo do programa Palavra de Fé, dentro do tema discípulos ou fãs de Jesus. Discípulos ou fãs de Jesus. Ser discípulo, na verdade, é um privilégio. Servir a Deus, se entregar ao Pai através de Jesus Cristo é uma dádiva que todo cristão deve exercer com gosto, com alegria, com satisfação. Mas essa palavra é uma palavra que mostra Jesus sendo abandonado por um grupo de seguidores em função da mensagem. Jesus aqui ele dá uma palavra mais forte, um sermão mais forte, e as pessoas começam a abandonar. Se você ler o texto todo, você verá que os discípulos que seguiam Jesus começou a abandonar, né? Se você ler, por exemplo, o versículo de número 65, diz assim, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. E aí, em seguida, ele vai dizer, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Disse Jesus, pois, aos 12, quereis vós também retirar-vos? Mas Pedro toma a palavra, no versículo 68, e diz, respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, veja, amados, além dos 12, houve muitos seguidores ocasionais de Jesus. Em alguns havia sinceridade, em outros, mero interesse material, como infelizmente ainda acontece no dia de hoje, né? Com muitos. No texto que nós lemos aqui, né? Essa referência, após um discurso de Jesus, muitos dos seus seguidores tornaram para trás e começaram a afastar-se de Jesus. Veja que aqui existe algo muito importante, muito interessante, que deve ser ponderado. Quando eu proponho o tema discípulo ou fã de Jesus, eu estou querendo mostrar a diferença entre o verdadeiro seguidor de Jesus e aquele que mais se assemelha a um fã, né? Que aprecia um determinado ídolo. Então vamos primeiro mostrar qual é o papel do fã e depois vamos falar do discípulo, porque a proposta é mostrar o comportamento de um verdadeiro discípulo. Os fãs, preste atenção a isso, colecionam tudo que esteja ligado ao seu ídolo, não é? Exemplo, fotografias, discos, camisas com rosto e etc. O fã faz isso.
Outra coisa, quando na presença saltam, aplaudem, gritam, né? Vão à histeria. Porém, na segunda-feira, está fazendo tudo aquilo que não agrada o mestre. Então não adianta ser simplesmente fã de Jesus. O que é ser fã? É ser um apreciador, é admirar Jesus, mas não ter comprometimento com Jesus. Um outro aspecto, os fãs não são de Jesus. Jesus é que, na verdade, é dos fãs. São como o mancebo rico. Quando a palavra toca no seu ídolo, retiram. Retiram-se tristes por entender que a exigência foi muito dura, foi muito forte. Então, essas são as características de um fã. Mas a pergunta é, eu sou discípulo ou eu sou fã de Jesus? Qual é o meu comportamento? E eu fazendo essa pergunta para mim, me credencio também a fazer a você. Você é um seguidor realmente de Jesus ou você é meramente um fã de Jesus? Você gosta de Jesus? Você tem uma simpatia com Jesus? Você admira o que Jesus fez? Deus não quer, muito menos Jesus quer fã. Jesus quer discípulo. Então vamos tentar mostrar aqui algumas características do que é ser discípulo. O que significa de fato ser um discípulo? Primeira coisa, e isso vai mostrar a diferença de um e do outro. Não basta conhecê-lo. Não basta conhecer Jesus. É preciso ter compromisso com ele. E para provar isso eu quero ler um texto. Olha, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo de número 8, o versículo 18, diz o seguinte, olha o que está escrito aqui no versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra parte, ou para outra margem. Aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Uma pessoa disse para ele, e Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse, Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que não adianta apenas conhecer Jesus. É preciso ter compromisso com Jesus. E aqui está uma das características do verdadeiro discípulo. Qual é a primeira característica de um discípulo de Jesus? Renúncia. Não há cristianismo sem renúncia. A Bíblia diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, irmã, que me ouve na oportunidade, que Deus possa te dar graça, que Deus possa, de igual forma, me dar essa graça, para que eu não seja apenas um fã, para que eu não seja apenas um admirador de Jesus. Eu preciso ir além, eu preciso me comprometer com Jesus, e me comprometendo com Jesus, eu vou viver segundo as instruções, segundo as orientações que ele, Jesus, me passar. Essa é a diferença do discípulo para o fã, para o admirador. Mas agora, veja, há um outro aspecto que eu preciso também ponderar. Não basta reconhecê-lo como mestre. Ele é meu mestre. Tudo bem, legal. Mas até que ponto você está disposto a dizer não para você? Até que ponto você está disposto a dizer não para você? Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 16. Eu preciso fazer leitura desse versículo. Capítulo 16 de Mateus. O verso 24 diz assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma?
Porque o Filho do Homem virá na sua glória ou na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui, irmãos, o texto é muito claro. O texto está dizendo que se eu sou discípulo, eu preciso dizer não para mim. E sinceramente, na minha caminhada cristã, eu tenho percebido que esse é um grande desafio que o ser humano precisa fazer. Renunciar a gente não é uma tarefa tão fácil. Dizer não para os outros é fácil. O difícil é dizer não para você. É você dizer não para os seus desejos efêmeros da carne. É você dizer não para aquilo que a sua carne está pedindo, desejando, mas você não pode. Por quê? Porque você não é apenas um admirador de Jesus, você é um discípulo. E discípulo supõe ser igual ao seu mestre. O discipulador ensina o seu aluno, o discipulador ensina o seu discípulo a viver uma vida como ele vive. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que andar como Jesus andou. E é aí que está a dificuldade. Muita gente não consegue. Muitas pessoas acabam desistindo. Por quê? Porque não quer dizer não para si mesmo. Então, você é admirador ou você é discípulo de Jesus? A pergunta é: discípulos ou fãs de Jesus? Então, continuando, veja, há uma outra característica do discípulo que eu quero aqui considerar. Eu já mostrei que não basta conhecê-lo, é preciso ter compromisso com ele. Eu também já mostrei que não basta reconhecê-lo como seu mestre. Não adianta eu dizer que ele é meu mestre se eu não renunciei ainda a mim mesmo. O discípulo renuncia a si mesmo em favor do seu mestre. Mas um terceiro aspecto, que é muito importante: não basta admirá-lo, é preciso ter comunhão com ele. Eu preciso ter comunhão com Jesus. E ter comunhão com Jesus é, na verdade, uma dádiva, é um presente. Sinceramente, meus amados, não tem coisa melhor do que ter comunhão com Jesus. Quando a gente tem comunhão com Jesus, sabe o que acontece? Você vive melhor. Quando a gente tem comunhão com Jesus, a gente desfruta do que há de melhor. A presença de Deus na nossa vida é sinônimo de vitória. E aqui está um elemento fundamental. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 9. 1 Coríntios, eu vou ler o texto porque ele é interessante e ele precisa ser lembrado dentro do tema que nós estamos aqui propondo. O verso 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios diz assim, fiel é Deus, pela qual fostes chamados para a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, Ele quer ter comunhão conosco, e através de Jesus. O versículo diz que fiel é o Pai. Aqui, fiel é o Pai, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem é que nos leva à comunhão com o Pai? O Filho, Jesus Cristo. E aqui está uma característica do verdadeiro discípulo. O discípulo, ele não apenas admira, o discípulo tem comunhão com o seu Senhor, com o seu Mestre. Ah, que coisa boa é poder seguir as pisadas de Jesus. Eu tenho caminhado já há 32 anos com Jesus e a minha vida tem sido uma bênção. Eu tenho sido extremamente abençoado, agraciado pela poderosa, pela manifestação de Jesus na minha vida. Quantos livramentos, quantas situações que eu não tinha como resolver sozinho, o meu Jesus resolveu. E é isso que vem como resultado, meus irmãos, da comunhão. Quando a gente tem comunhão com Deus, as coisas acontecem. Deus, Ele se revela, Ele se manifesta nas nossas vidas. Tem muita gente que quer a bênção de Jesus, mas ele não tem tempo para Jesus, ele não fica aos pés de Jesus, ele não ora. Eu tenho pregado nesses últimos dias sobre a importância de você orar. Por quê? Porque a oração fortalece a nossa comunhão com o nosso Mestre.
com o nosso Jesus. Que história é essa de que eu amo Jesus e eu não tenho tempo para Ele? Que história é essa que eu amo Jesus, mas eu não tenho tempo para orar, para falar com Ele? Quando não tenho tempo, mas gasto 1, 2, 3, 4 horas a mais ou mais dentro das 24 que todo santo dia Ele acredita na nossa existência, a gente gasta com o quê? Com rede social, com Facebook, com WhatsApp, com Instagram e etc., com as plataformas digitais desse tempo que come a maior parte do tempo. A grande verdade é que nós estamos substituindo Jesus. Tem muita gente colocando Jesus em segundo plano. Porque não tem tempo para Ele, não tem tempo para pregar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para fazer nada para Deus. E alguns, até sem perceber, ofendem a santidade de Deus. Como, pastor? De vez em quando você convida uma pessoa para se aproximar um pouquinho mais de Deus, o que ele fala para você? Quando sobrar um tempo, eu vou. O que essa pessoa está dizendo nas entrelinhas da sua fala? Está dizendo que Deus vive na vida dele de sobra, de resto. Deus não quer sobra, minha gente. Deus não quer resto. Ou você dá primícias, ou você não vai ter boa comunhão com Deus. Deus não aceita resto. Deus não aceita sobra. Compreende? Então, lembre-se de uma coisa. O dia que Deus resolver deixar de computar na nossa existência 24 horas, a nossa vida aqui na Terra acabou. Então, essa história de que eu não tenho tempo, não pega. Não cola, porque a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, por quantos dias são maus. E um discípulo, ele tem tempo para o seu Senhor. Não queira se auto-enganar. Você não está enganando a Deus, você não está enganando as pessoas, você está enganando a você mesmo. Com essa história de que você não tem tempo. Não tem tempo por quê? Porque Jesus não é prioridade. Mas o verdadeiro discípulo, ele é uma pessoa que tem compromisso com Ele é uma pessoa que já passou pelo processo da renúncia, certo? E ele também desenvolve comunhão com o Senhor. E eu acabei de ler que nós temos que ter comunhão com o Pai através de Jesus Cristo. Mas existe um quarto elemento aqui que eu quero destacar dentro deste propósito de mostrar a diferença entre o discípulo e o fã. Uma outra coisa que o discípulo precisa fazer. O discípulo, diferente do fã, ele está pronto para sofrer, ou melhor, para sofrer por Jesus. O fã não. O fã não sofre por causa de Jesus. O fã só admira. Mas quando as coisas apertam, ele se deixa levar pela carne. O discípulo não. O discípulo, se precisar morrer, inclusive, viu? Não é só sofrer, não. Morrer. Ele passa por causa de Jesus. Quer ver? Vamos ler um texto? Olha só, o versículo de número 5 de Atos. Aqui eu gosto muito desse texto. Atos capítulo 5, versículo de número 17. Capítulo 5 de Atos, versículo 17. Os discípulos, aqui no caso João e Pedro, ou Pedro e João, tinham sido presos por causa daquele grande milagre que eles fizeram. Aquele coxo foi liberto da sua paralisia pelo poder da oração. Eles foram curados e aquilo causou uma repercussão dentro de Jerusalém. E aí o versículo 17, e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Olha que coisa extraordinária. O próprio Deus está aqui trabalhando em função de quem? Dos seus discípulos. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxesse. Mas eles já não estavam mais lá. Eles estavam já pregando o evangelho. Por quê? Porque o discípulo, mesmo que corra riscos, ele vai estar sempre obedecendo ao seu Senhor. Mas tendo lá ido,
os servidores não os acharam na prisão. E voltando, lhe o anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas coisas, ou estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria ser aquilo. Deus foi lá e radicalmente tirou eles da prisão. E chegando anunciou, dizendo: eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo a ensinar o povo. Ah, irmão, nós estamos precisando rever nosso evangelho, os princípios que nós dizemos seguir. Há tanta gente que diz ser servo de Deus, mas se precisar sofrer por causa de Jesus, ele não está pronto. Não está disposto a sofrer por causa de Jesus. Jesus quer que você reveja esses conceitos. Você é discípulo ou você é fã? Não haja como um fã, seja um discípulo. O discípulo, se precisar sofrer ou morrer, ele está pronto, porque ele realmente é comprometido com Jesus. Mas se você ler no versículo 40, depois, irmãos, de toda essa ação que houve dentro da igreja em Jerusalém, dentro do meio do povo, eles ameaçaram os apóstolos, e alguém aconselha eles para que eles não continuassem perseguindo os discípulos. Não é? Gamaliel faz isso, e aí o versículo 40 diz: e concordaram com Gamaliel, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Olha o versículo 41, vê se isso aqui não é extraordinário. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, sabe de que forma? Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Saíram rindo, felizes, açoitados, tinham apanhado, tinham sido açoitados com muita maldade. Mas ao invés de eles estar revoltados, ao invés de estar murmurando, ao invés de estar reclamando, eles se sentiram dignos. E isso causou regozijo, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Isso é discípulo. Isso aqui é discípulo. Agora, o que nós estamos vendo hoje são fãs, são pessoas que admiram Jesus. Jesus não quer admirador, Jesus quer discípulo. Então vamos, irmãos, rever os nossos conceitos e vamos deixar de ser fã e vamos ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. O serviço de Cristo exige amor, autenticidade, abnegação e, acima de tudo, revisão de prioridades. É hora de você fazer uma revisão. A atuação do discípulo deve começar dentro da própria casa. A evangelização começa, portanto, no próprio lar. Abandonar os de casa não é uma necessidade para quem quer servir a Jesus. Portanto, primeiro os de casa e depois os amigos e vizinhos. A tarefa de semear e regar são inalienavelmente nossa. O crescimento e a perseverança na vida cristã, quem dá é Deus. Agora eu tenho que apenas ser comprometido, eu tenho que ter renúncia, eu tenho que estar, acima de tudo, em comunhão com Ele, e eu tenho que estar pronto, se preciso, inclusive morrer por causa de Jesus. Isso é discípulo, e nunca um fã. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu através de Jesus. Segui-lo, para nós é um privilégio. Ser discípulo é nossa alegria. Então, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a fazer com que nossos atos nos apresentem de fato como discípulos e não como seguidores apenas ou admiradores. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa dar ao nosso povo essas características do verdadeiro discípulo. Que nós possamos estar comprometidos, que nós estejamos dispostos a renunciar,
que nós estejamos dispostos a investir na nossa comunhão. E acima de tudo, Pai, que nós estejamos prontos, inclusive, se for necessário, sofrer ou morrer por causa de Jesus. Isso é ser discípulo. Então me ajuda, ajude o meu irmão, ajude a nossa igreja. Em nome de Jesus, que cada um dos teus que estão orando comigo nesse momento possam receber o poder que emana do alto para nos fazer de fato discípulos e não apenas fãs de Jesus. Em nome de Jesus te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e eu estou convicto de que entreguei aquilo que Deus mandou a você. Então pense sobre o que você acabou de ouvir. Não seja um fã de Jesus, não seja um admirador de Jesus, seja um discípulo. Jesus quer que você seja um discípulo. Eu quero me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que Deus possa lhe agraciar com todas as sortes de bênçãos espirituais e que a sua família também seja instrumento de bênção por parte de nosso Deus. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita.